Quem nunca fracassou, que atire a primeira pedra. Se você é um ser humano e vive no mesmo planeta Terra que eu, é bem provável que em algum momento da sua vida você já tenha fracassado, cometido alguns erros, desistido de algumas coisas ou se frustrado com certas situações ou certas pessoas. O fracasso faz parte da vida da sua, da minha e de qualquer outra pessoa do mundo. E isso não é uma hipótese, uma opinião minha, é uma constatação. É praticamente uma lei universal e imutável. Mas eu tenho uma ótima notícia para você. O fracasso pode ser a chave do sucesso. Hoje eu quero te passar uma visão um pouco diferente sobre esse negócio de fracasso e também de como que eu descobri grandes vantagens que vêm logo depois dessa dor tão presente na vida de todo ser humano. Bom, eu sou Pacini, eu já fracassei muito na minha vida e esse é o meu quarto vídeo aqui do canal. E eu estou no início de uma nova fase profissional e que inclusive veio depois de um fracasso. Será que vem um novo fracasso aí ou chegou a hora da virada e o meu sucesso está logo ali? Bom, infelizmente nem eu, nem você, nunca ninguém vai conseguir prever quando será o nosso próximo fracasso. Mas sabendo que isso é uma coisa tão normal na vida de uma pessoa, como estar preparado para quando isso acontecer? Bom, a resposta é que nunca estaremos preparados. O fracasso, assim como o sucesso, é imprevisível. Bom, na verdade, o sucesso ainda pode ser esperado, pode ser desejado, pode ser trabalhado. Afinal, eu, você, de alguma forma, estamos buscando o sucesso em alguma área da nossa vida. Mas ninguém busca o fracasso. Ninguém deseja ele, ninguém gosta dele e muito menos espera que ele chegue tão cedo. O fracasso simplesmente cai no nosso colo como o peso de uma bigorna. Mexe com toda a nossa vida, bagunça a nossa mente, faz a gente se questionar se somos bons o suficiente. Enfim, o fracasso não parece ter nada de bom e, de fato, num primeiro momento, não tem mesmo nada de bom. Mas depois de algumas decepções nesses meus 35 anos de vida, eis que eu entendi como usar isso a meu favor. E quero dividir minhas experiências com você. Quem sabe te trazer um pensamento diferente sobre o assunto, uma reflexão ou até uma conexão aí entre as nossas vidas. Talvez eu e você estejamos na mesma situação ou até já passamos por coisas parecidas. Então vamos tentar entender um pouco sobre o fracasso e como podemos tirar algum proveito dessa situação chata que bate na nossa porta de vez em quando, né? Bom, mas antes você pode me dar uma força? Se inscrever no canal e deixar um like? Posso te garantir que essa sua ajuda vai me deixar mais longe do fracasso, mais perto do sucesso no YouTube. Então seria muito, muito incrível essa sua ajuda, eu ficaria muito grato. Mas enfim, continuando. Vem comigo. Bom, o que podemos tirar de positivo do fracasso, né? Eu gostaria de trazer dois pontos que eu aprendi aí depois de alguns fracassos que eu tive, né? O primeiro aprendizado que eu tive é exatamente isso: aprendizado e resiliência. Né? Você já escutou em muitos lugares por aí que você aprende com os seus erros, né? E apesar de parecer meio clichê e não ser nada muito novo, isso é bom ser repetido, né, para entrar de fato, né, aí na nossa mente. Porque pensa comigo, você acabou de passar por um fracasso. Você perdeu o emprego, você, enfim, fechou uma empresa, terminou um relacionamento, teve um divórcio no seu casamento, teve que parar mais uma vez a academia, enfim, alguma coisa que deu muito errado aí na sua vida. Bom, o que mais você pode fazer com isso que aconteceu, né? Bom, você pode fazer tudo ao contrário daqui para frente, né? Mas o que eu quero dizer é que o fracasso ele te gera um aprendizado automático, sabe? Sem você nem mesmo querer aprender.
Na hora que dá tudo errado, que você está sofrendo, está lá se lamentando com o que aconteceu, e, enfim, tudo aquilo vem na sua mente como um grande peso, é nessa hora que você aprende na marra, sabe? Porque se caso algum dia a mesma situação acontecer e tudo mais, você já vai ter visto isso em algum lugar, você já vai ter passado por isso. Então, basicamente, você não vai repetir os mesmos erros. Então, geralmente, uma vez quando a gente erra, a gente está meio que preparado para caso aquilo aconteça de novo, né? Eu vou me usar aqui como exemplo, vou dar uma situação que já aconteceu na minha vida, né? Bom, ao longo da minha vida profissional, no CLT, né, eu fui mandado embora algumas vezes. E a primeira vez que isso aconteceu foi um choque, uma decepção, assim, enorme. Eu era estagiário, nunca tinha sido nem chamado na sala da minha chefe e achava que estava tudo correndo muito bem, né? Nunca ninguém tinha me chamado a atenção, enfim, tudo estava fluindo, eu jurava que estava fazendo tudo certo, que logo menos ia chegar ali a minha promoção, na minha efetivação. E é isso que um dia eu sou chamado lá na sala da minha chefe e eu sou demitido. Ela fala todos os erros que eu tinha cometido, onde eu tinha falhado, onde ela esperava mais de mim. E aí eu saí de lá como muitas pessoas fazem, e talvez você já tenha visto ou sentido isso na pele. Coloquei a culpa inteira na minha chefe, achava aquilo um absurdo, me sentia injustiçado, saía desabafando com os outros estagiários, fazendo a cabeça de todo mundo de que aquela era uma péssima empresa, sabe? Eu saía atirando para tudo quanto é lado. E aí depois de um tempo, quando eu me acalmei, a situação passou, tudo, eu vi que minha chefe tinha razão, que o que ela falava era verdade, sabe? Até porque é difícil um jovem de 18 anos, primeiro emprego, 4 meses de estágio, saber mais do que uma mulher formada, 20 anos de carreira e 8 anos de empresa. Mas você sabe como que o jovem é, né? Não gosta muito de assumir responsabilidades. Mas aí depois disso, eu fui embora mais umas 3, 4 vezes da minha vida, né? Que eu cheguei a ser demitido. Mas nunca mais foi como o da primeira vez. Dessas vezes eu entendi os motivos, teve até vezes que eu esperava ser demitido. E nunca mais eu saí atirando para tudo quanto é lado e culpando o mundo pelo meu fracasso, sabe? Pelo contrário, eu aprendi em cada demissão minha e aí eu tentei me tornar um profissional melhor, me dedicar mais, aprender mais e acabei descobrindo um caminho até como ser um funcionário melhor, sabe? E eu só pude aprender isso fracassando, porque isso não foi o tipo de coisa que eu li num livro, ninguém conversou comigo, nem existia YouTube aqui para eu, enfim, ver um vídeo, bater um papo como você tá batendo aqui comigo, para eu me localizar e entender ali o que eu estava passando, sabe? Então, tudo isso me ensinou certas coisas sobre a minha vida profissional e me trouxe também mais resiliência, porque eu já tinha visto aquilo, eu já tinha passado por aquilo, então eu sempre meio que sabia como retomar, como voltar, sabe? Então vieram depois outros fracassos em outras áreas, em outros contextos, com mais intensidade, mas toda vez que eu fracassava, eu já percebi uma coisa em comum, sabe? Que toda vez eu sofria, eu aprendia, eu superava e lá na frente vinha alguma coisa, algum fracasso de novo. E sabe por quê? Porque isso acontece na vida de todo mundo. Isso sempre vai acontecer e não vai parar nunca. E quando você entender e aceitar que fracasso, frustrações, erros, arrependimentos são normais na vida das pessoas e na sua, obviamente, não vai ser diferente, nada mais te pega de surpresa. Então, assim, eu quero que você entenda uma coisa que eu passei a entender. Que por mais que possa doer, o fracasso te deixa mais forte, vai te ensinar algo que você vai aprender, queira ou não. Então, antes de chegar no segundo ponto e aproveitando o tema que estamos falando por aqui, eu quero te indicar um livro que tem relação com isso tudo. Ele se chama O Obstáculo é o Caminho, do Ryan Holiday. Não vou dar spoiler, mas o nome do livro já diz muita coisa, né? Você aprende nesse livro a ver seus obstáculos como um caminho
para se desenvolver e, enfim, o fracasso que eu e você estamos conversando aqui é uma coisa que pode ser superado e coisas boas podem ser tirado dele. Enfim, é um aprendizado bem legal. Na descrição do vídeo tem um link de afiliado lá da Amazon. E se você comprar por ele vai me ajudar bastante. Tenho certeza também que você vai aprender algo de grande valor para a sua vida também. Ele foi um ótimo professor ali para mim em relação à minha visão sobre o fracasso. Mas voltando para o nosso assunto, fica mais um pouquinho comigo aqui. O segundo ponto que eu aprendi foi que o sucesso ele fica bem ali, logo depois do fracasso. Eu vou te explicar sobre esse ponto com uma analogia e com uma experiência minha que é possível que você já tenha passado também ou talvez conheça alguém que passou. A analogia que eu vou usar é aquela famosa situação do chegar no fundo do poço, né? Quando a gente chega no fundo do poço, basicamente não tem mais para onde a gente correr. É quando tudo deu errado, quando a gente, enfim, está sentindo todas aquelas sensações horríveis e simplesmente não dá para piorar. Não tem mais para onde a gente possa ir. E aí acaba que o nosso único caminho, de fato, é escalar o poço e resolver aquela situação. Não existe mais nada que a gente possa fazer a não ser superar, né? A gente vai com dor, a gente vai com tristeza, a gente vai com o pé atrás, mas a única situação é simplesmente viver um dia após o outro, né? E é exatamente nessa tentativa de sair do fundo do poço, essa tentativa de melhorar aquilo que não deu certo, que a gente acaba tendo impulsos e buscando novas oportunidades que às vezes a gente não veria e não passaria por aquilo se a gente não tivesse de fato entrado ou caído aí nesse poço, né? Eu vou passar uma experiência minha que aconteceu também na minha vida profissional e é bem recente e foi isso que me trouxe uma série de oportunidades, né? Enfim, graças aí a esse fundo do poço. Como eu te falei agora há pouco, eu tive algumas demissões na minha vida profissional e a última foi há mais ou menos uns 6 a 7 meses por aí. Eu sempre trabalhei em CLT e nessa última empresa eu já fazia mais ou menos uns 3 anos que eu trabalhava lá. E apesar de eu gostar da empresa, eu sempre tive o sonho de empreender e trabalhar com alguma coisa que eu realmente gostasse e tivesse paixão. Sempre tive vontade, sabe, de empreender, de ter meu negócio próprio, de ser dono do meu próprio nariz, de tomar as minhas decisões, mas eu nunca tive coragem de meter a cara e fazer alguma coisa diferente, né? Eu sempre estive acomodado e confortável com o meu trabalho CLT. Aquele conforto, né, que só um CLT pode trazer. Mas aí um belo dia eu recebo uma ligação e eu sou demitido. Eu não tive reunião presencial com meu chefe, eu não tive uma call online, não tive um textão de WhatsApp para me confortar, eu não tive nada. Foi uma ligação que durou 3 minutos, simplesmente dizendo que a empresa tinha que fazer alguns cortes e eu fui um dos escolhidos. Então, assim, eu não esperava, eu fui completamente pego de surpresa, né? E na hora eu pensei na minha esposa, nas minhas dívidas, nas minhas obrigações, tudo veio à tona na minha cabeça, subiu aquele medo, aquela frustração e aquele sentimento de ter fracassado em mais um trabalho, né? Foi meu fundo do poço ali, né? E apesar de já ter tido algumas frustrações na minha vida, essa foi a primeira frustração depois de casado. Então assim, depois de sair da casa dos meus pais, agora eu tenho uma casa financiada, um carro financiado, tenho 2 cachorros, sabe? Eu tenho muito mais responsabilidades hoje em dia. Então foi um baque muito grande na minha vida. Eu surtei nos primeiros dias. Afinal, eu sou um ser humano normal, como qualquer outro. Não pensa porque eu tô aqui fazendo esse vídeo e falando com você que eu tenho algo de especial ou que eu controlo super bem as minhas emoções e os meus pensamentos. Eu sou muito mais parecido com você do que você imagina. A única diferença é que, com algumas coisas que eu vivi, com alguns livros que eu li, eu tive vontade de vir aqui dividir a minha vida com vocês, mas como um semelhante, sabe? E como eu te falei, isso foi mais ou menos há uns 7 meses. Então, eu tive esse grande aprendizado agora dessa vez, porque
Quando me deu esse baque, eu decidi escalar esse fundo do poço, foi quando eu decidi falar e pensar e botar para frente essa minha vontade de fazer um vídeo. Esse aqui é o quarto vídeo do meu canal, sabe? Eu tenho pouca visualização, poucos inscritos, mas muita fé e muita esperança. Mas isso só foi possível porque eu fracassei. Como deu tudo errado lá no meu trabalho, como eu precisei, enfim, fracassar, dar tudo errado, eu tomei a iniciativa de ir atrás de um sonho. Esse fracasso do trabalho me tirou da zona de conforto e me empurrou à força para fazer alguma coisa que eu gosto. Esse fracasso me deu uma esperança, me deu um novo propósito. Entendeu? Já aconteceu com você de algum fracasso te ensinar alguma coisa ou te colocar em movimento para fazer algo que você não faria antes, se caso as coisas tivessem dado certo? Sabe? Me conta aqui nos comentários, vamos dividir as nossas experiências e, enfim, aprender alguma coisa aí juntos. Mas tem uma coisa muito importante que eu preciso falar. É que nos dias de hoje, tem uma coisa que amplifica demais essa dor do fracasso, sabe? Que é a comparação, né? As redes sociais trazem uma perfeição da vida das pessoas, faz com que nos sintamos mal a todo momento, porque principalmente depois de uma fase ruim, de alguma coisa chata que está acontecendo na nossa vida, a gente vê aquela perfeição ao nosso redor, né? A gente vê no Instagram um monte de gente fazendo viagens maravilhosas, aproveitando a vida, comprando coisas. Lá no LinkedIn a gente vê nossos amigos, nossos ex-colegas de trabalho tendo promoções, entrando naquela empresa enorme. Então acaba que, enfim, quando você passa por uma situação ruim, e entra nas redes sociais, parece que aquilo tudo volta como um peso. Parece que triplica a sua sensação de incapacidade. Eu me lembro muito quando eu era mais jovem e naquela época ainda tinha Orkut, né, o iniciozinho do Facebook. Era muito comum a gente fazer o contrário. Era muito comum que a gente ficasse se lamentando, que a gente ficasse falando dos nossos problemas para as pessoas e tudo mais. Ainda não era uma época onde tinha muito influenciador, então ninguém mostrava o mundo maravilhoso que tinha ali nas suas vidas, né? Além de você poder aprender com o seu fracasso, além de você poder utilizar esse fracasso, essa frustração para te impulsionar para fazer algo melhor, você tem que tomar muito cuidado com as comparações, tem que tomar muito cuidado e em ver que as outras pessoas não estão passando pela mesma coisa, porque através das redes sociais elas não parecem estar, mas no fundo sim, elas estão passando pelas mesmas coisas que você e talvez coisas até piores, né? E então assim, tenha certeza absoluta de uma coisa, e é o que realmente importa, é que todo mundo sai do fundo do poço. Sempre aquilo de ruim que aconteceu na sua vida e aquela situação ela vai passar, você vai melhorar, você vai evoluir e com certeza você vai tirar grandes aprendizados e grandes coisas boas ali daquela situação depois que ela acontece. Enfim, muito obrigado por assistir até aqui e tenho certeza que você vai superar essas situações, assim como eu estou tentando superar as minhas aqui pelo YouTube, enfim, e bater nesse papo aqui com vocês. Obrigado por assistir e fique com Deus.